Olá, meninas, tudo bom? Nós estamos no 11º dia do nosso propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é 2 de outubro de 2017, segunda-feira. Já falei que eu amo segunda-feira, aprendi a amar segunda-feira e eu incentivo vocês a amarem também, porque é na segunda-feira que você planeja a sua semana e projeta no seu coração tudo aquilo que você quer que seja uma semana de vitória, né? Você profetiza sobre essa semana. Então eu quero incentivar vocês, né? Nós estamos no comecinho do mês de outubro. Quero desejar que vocês tenham um mês assim cheio de vitórias, que essa semana Deus possa falar muito ao nosso coração, nos levar a níveis maiores, nos levar a águas profundas, nos fazer assim mais leve para viver aquilo que Ele tem para nós. Porque viver o que Deus tem para nós não é um peso, mas é leve, né? E essa leveza faz com que o fluir fica muito mais tranquilo, tá bom? O tema de hoje é ser forte, seja forte e corajoso. Vou falar sobre Josué. Esse foi o primeiro devocional que Deus me deu da segunda caminhada de oração. Só que Deus vai me dando os temas, né? Quando eu comecei, eu já tinha 42 temas, mas ele não me dá a ordem que é para ser colocada. Às vezes eu penso que vai ser o primeiro e, e não foi. Então, assim, vai falar muito de Josué nesse devocional, né? Nós vamos estar falando de Josué. Então, quem foi Josué? Josué tem um livro, né, dele na Bíblia. E depois que Moisés liberta o povo do Egito, passa ali o Mar Vermelho, conduz o povo ali no deserto por 40 anos, é, Deus levanta Josué, né? Porque Moisés morre e Deus levanta Josué. Antes de Moisés morrer, Moisés escolhe Josué, mostra para o povo, unge ele, abençoa ele para ele cumprir esse chamado dele. Então você imagina um jovem que acompanhou Moisés, ele era um menino que acompanhava Moisés. E ele foi aprendendo ao longo do caminho com Moisés. Mas você imagina um jovem que viu o primeiro profeta do povo de Israel, né? É, que é considerado até hoje um dos maior profeta de Israel. E os judeus honram muito a vida de Moisés, porque foi ele que começou tudo ali através dele. Mas você imagina alguém substituir um homem desse, né? Imagina o coração de Josué. Você tem que estar com a alma curada, você tem que estar com a autoestima firmada em Deus para você conseguir continuar o trabalho que aquele grande servo fez. Então vamos ler a mensagem do texto de hoje, que é o texto-chave, é Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. Ser forte e corajoso, Deus estava falando para Josué, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou, o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cessa de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus falou com ele 3 vezes: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Nesta manhã, nesta segunda-feira, nessa semana que está iniciando, nesse início de mês, nós estamos chegando ao final do ano de 2017 e eu quero ministrar nessa manhã para todas: seja forte e corajosa, porque nós estamos numa época em que nós precisamos mais ainda de força e coragem para vencer a cada dia, né? Irmãs, a gente sabe que tem dias que, se não for a presença do Senhor, a gente não tem ânimo nem para levantar da cama,
né? Devido a tudo que a gente tem que enfrentar. Você tem que levantar e talvez você vai ter que dar de cara com aquele problema de sempre, ou talvez aquela coisa que te entristece, mas nesta manhã e a comecinho deste mês, Deus quer derramar uma unção de força sobre nós. Que você seja forte e corajosa para vencer as mínimas coisas do dia a dia. Mínimas coisas que vão te trazer grandes vitórias, tá? Seja forte e corajosa para continuar nos seus propósitos, né? Numa dieta que você tem vontade, numa organização que você está buscando, nessas pequenas dicas que eu dei de você estar bebendo água, lendo um livro, seja forte e corajoso. Diga para você mesmo: eu vou vencer, eu vou fazer. Ai, mas eu tenho preguiça, eu não consigo, eu não gosto. Mas não fale isso. Fale, eu vou vencer, eu vou conseguir. Me ajuda, Senhor. Começa a cortar essas palavras de que eu não consigo, eu tenho medo, né? Então, recita esse versículo que Deus falou para Josué. Agora, quem foi Josué, né? Como é que ele vai vencer? Porque ele tinha que conduzir um povo para ganhar as terras que Deus falou. E ali ele tinha que ser muito forte e corajoso, porque Josué conduziu o povo no deserto. Mas, aliás, Moisés conduziu o povo no deserto, mas Josué ia conduzir o povo a conquistar a terra e ia ter muitas guerras. Ele ia ter que chegar numa terra aonde Deus deu a terra para o povo de Israel e ele tinha que tirar dali os inimigos. É a mesma coisa que acontece conosco, entendeu? Você tem coisas para fazer e você tem que chegar naquela terra e tirar dali os inimigos que estão te impedindo. A procrastinação, a preguiça, o desânimo, né? A baixa estima que você está com, não está conseguindo crer que você é poderoso para fazer aquilo. Mas aonde nós vamos buscar essa força? Em Deus. Esqueceu que aqui é um propósito de nos levar a encher-nos da presença de Deus. Então, uma coisa que eu acho lindo aqui na vida de Josué, que eu quero ler para vocês, quando eu voltei do Brasil das minhas férias este ano, estava no aeroporto quando o Senhor começou a falar comigo da vida de Josué. Então, eu tenho lido o livro de Josué. Eu estou no meu devocional pessoal, estou no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 12, 13 de Josué. Todos os dias eu estou lendo um capítulo de Josué. E a primeira coisa que me fez lembrar a vida de Josué está em Êxodo 33, versículo 11. Vou contar um pouquinho do que está nesse texto aqui, né, nesse capítulo. Moisés, como ele era o profeta do Senhor, ele tinha um encontro com o Senhor sempre. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Aqui está falando no versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vou ler o versículo 10 para entender algo aqui. O 9. Uma vez que Moisés estava dentro da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Então, Deus manifestava um sinal quando Moisés buscava ele. Vinha uma coluna de nuvem, de glória de Deus naquele lugar. Mas olha que tremendo, o moço Josué, ele era novo e ele ficava ali na porta da tenda. E quando Moisés acabava de falar com Deus, entendia o que Deus queria, entendia o que ele ia levar para o povo, Josué ficava quietinho ali. E isso é tremendo porque mostra o interesse de Josué por saber mais de Deus. Então, se você tem o desejo no seu coração de ser uma pessoa transformada, se você às vezes olha para um servo de Deus, tem vários servos de Deus, pessoas que você fala, gente, essa pessoa tem vida de Deus. Se você olha isso e você deseja isso, começa a buscar. Começa a buscar na mesma fonte que ela buscou, que é o Senhor, né? Então, Josué não podia entrar ali na tenda
mas ele ficava de fora. Você vê que está falando que o povo ficava cada um na sua casa, na sua tenda. Ele ficava à porta da tenda que Moisés estava. Então eu quero te incentivar a andar com pessoas que vão te motivar a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Nós podemos ser amigos de todo mundo, não importa quem seja, mas nós temos que saber ter divisões na nossa vida e saber firmar compromissos e alianças e aprofundar a amizade com quem vai te levar para mais perto de Deus, que foi o caso de Josué com Moisés. Então, Josué caminhou com Moisés, viu tudo que Moisés fez, foi aprendendo com Moisés. Hoje eu estou vivendo coisas, promessas de Deus na minha vida, é, vivendo isso de liberar palavras tão maravilhosas que às vezes até eu mesmo fico surpresa e me alimento das palavras que Deus tem trazido na minha vida, foram frutos de pessoas mais velhas, mulheres de oração que Deus foi colocando na minha vida, que eu entendi a preciosidade de Deus na vida daquelas mulheres, caminhei com essas mulheres e elas liberaram sobre mim a bênção do Senhor. Então, tipo assim, é, valorize quando Deus colocar uma pessoa de Deus para caminhar com você, né? Aprenda e ensine, aprenda com a pessoa. Tenha a humildade, tenha vontade de aprender mais. E busque em Deus. Seja, Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor. Porque quando eu imagino que Josué, quando ele via tudo que Moisés estava fazendo, ele pensava, Deus, eu quero fazer algo. Será se um dia eu vou fazer algo? Né? Não é nada, não precisa ser nada grandioso e que o nosso nome seja celebre, não é isso. Deus, ele até faz isso porque ele fez isso com Josué, mas o nosso coração tem que ser assim, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais. E aí você vai buscando esse relacionamento no dia a dia, né? É quando você levanta numa segunda-feira e você abençoa aquele dia e você vai fazendo as suas tarefas e vai glorificando o Senhor, vai desenvolvendo e vai se enchendo da presença de Deus. Outra coisa que mostra ali onde foi a base da força de Josué é a palavra de Deus, que foi o que eu falei ontem. Porque vocês, se vocês perceberem, os devocionais, como eu falei, Deus ele me dá só os temas e ele não me dá as ordens dos temas. Então, ele vai dando, às vezes, 2 dias antes, um dia antes, fala, agora o próximo seria esse, tal, tal. E se você perceber, ele vai encaixando tudo. Então, ontem nós falamos da palavra, exatamente esse texto, e hoje já falando de Josué. E aí já mostra o segredo que Josué tinha. Deus falou para ele: medita nesse livro dia e noite. Então você vai prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quando nós entendemos que nós somos um ser espiritual e que nós precisamos nos alimentar espiritualmente e que nós precisamos ter uma vida espiritual, o Senhor vai nos enchendo e nós vamos prosperar nas mínimas coisas do natural, né? Porque o natural, ele é o reflexo do espiritual. O espiritual é muito mais real do que o natural. E esses dias eu estava pensando, eu gosto de conversar e lidar com pessoas, até mesmo de diferentes religiões, mas que têm fome pela espiritualidade. Porque triste é o homem que vive na terra que não tem religião nenhuma, que não quer crer em nada, que acha que não, vive, levanta, acorda e dorme e come e acabou. Não é verdade. E todo homem tem uma fome espiritual. E aí esses homens e mulheres buscam aonde eles acham que tem, né? Infelizmente, muitos não sabem da verdade da palavra de Deus. E o inimigo, ele é astuto. Quando ele percebe, desde que a pessoa é nova, que ela tem uma fome espiritual, ou que ela já tem dons que Deus deu para ela, que já tem um chamado de Deus para ela, ele tenta levá-la para outros caminhos, especialmente para o lado, né, de magia negra, de espiritismo. Agora, essas pessoas são erradas, são as perversas que não adoram ao Senhor. Não, elas têm fome de Deus.
Só que o inimigo ludibriou muitas delas. E o que acontece é o seguinte: o inimigo, com Deus, as coisas são um pouco mais lentas, devagar, porque ele tem que trabalhar e lapidar na nossa vida. Deus não fica derramando o poder dele e ele não é o gênio da lâmpada que ele faz o que a gente quer. Então, o que acontece? Que o inimigo astuto fala assim: comigo vai ser mais fácil. Entendeu? Comigo eu demonstro mais coisas. E aí a pessoa cai naquela armadilha e fica vivendo presa ali, aquela religião ou aquele movimento, mas está enganada, porque a verdade é a palavra de Deus, né? Mas eu gosto de conversar com pessoas assim, porque eu sei que elas são sedentas por Deus. Uma pessoa de outra religião, né, que você está vendo que está, vamos supor, os muçulmanos que jejuam por um mês, tá? É um mês, comendo uma vez por dia. Você acha que essa pessoa está em busca de quê? De maldade? Elas estão em busca de uma coisa espiritual. Agora, o inimigo às vezes usa dessa fome, levando eles para caminhos errados. Por isso que a Bíblia diz: medita no livro para que você seja bem-sucedido, porque é meditando aqui dia a dia é que nós vamos conhecer a verdade e nós vamos ver, não vamos ser enganados, né, por essas coisas. Então, o que eu quero deixar hoje para vocês é isso: sejam fortes e corajosos. E quando você encontrar no seu caminho pessoas de outras religiões, pessoas que fazem coisas que talvez você não entende, talvez você saiba que não é legal, que não está na palavra, respeite e tente mostrar a verdade, né, com a tua vida. Porque quando a glória do Senhor descer na sua vida, você vai atrair outros. A pessoa vai entender que há um poder maior e vai alcançar esses corações. Entenda que são pessoas sedentas, que estão ali às vezes por engano, mas que a vontade delas é de conhecer o Deus que preenche esse vazio no nosso coração. Então, se vocês tiverem vontade, ou sem vontade mesmo, se esforcem um pouco, leia sobre a vida de Josué, conheça as histórias da Bíblia, tem histórias maravilhosas. Gente, eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 9 anos. Eu tô com 40. Eu não me canso. Dessa vez que eu estou lendo Josué, o quanto de coisa eu estou aprendendo. Eu já li no Josué, eu sei lá quantas vezes. Então a Bíblia, ela é uma palavra viva, que ela se renova a cada dia. Cada vez que você lê, você vai aprender coisa nova. Porque ela é uma palavra viva. Ela não é um livro monótono, porque eu sou uma pessoa que eu amo ler, mas eu não gosto de ler um livro 2 vezes. Eu até tento, tem livros que são muito bons e eu tento, mas eu não gosto porque na hora que eu começo a ler, eu já lembro tudo que estava ali naquele livro. Então eu não gosto muito de ler livro 2 vezes, mas a Bíblia é impressionante. Você pode ler e reler, que ela sempre vai te ensinar algo novo. Tem hora que eu leio assim, descubro coisas que eu falo: meu Deus, como é que eu não vi isso? Sendo que às vezes até marcado na minha Bíblia, mas naquela época eu não tinha entendido com esse contexto. Então tenha um bom dia, uma boa semana, um bom mês, invista naquelas pequenas coisas que nós temos falado, tá? Invista em dormir um pouquinho mais cedo, né? Ter um pouquinho de devocional. Se a sua vida é muito corrida, comece a colocar diante do Senhor. Comece a avaliar por que a sua vida é tão corrida. É você que faz a sua agenda, né? Se você fala: não, não tem jeito, irmã, minha vida é corrida, eu preciso trabalhar. É lógico que todos nós precisamos trabalhar, mas comece a colocar diante do Senhor: pai, por que eu estou trabalhando tanto? Aonde eu estou gastando tanto esse dinheiro que eu estou ganhando? Aí ele vai, sabe, começa a colocar seus sonhos. Senhor, eu queria ter um trabalho que eu trabalhasse menos, para eu ter tempo com o Senhor. Aí Deus vai começar a alinhar sua vida de acordo com o que Ele tem para você. Então, assim, é nessas comunhões, né, todo dia, conversando com Ele, é que Ele vai nos dando as direções. E a Bíblia diz, que eu li essa semana, que o homem que obedece à palavra de Deus, né, ele é como um homem prudente que vai estabelecer a sua casa sobre uma rocha. Então, nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor.
Quando eu dormia muito tarde, eu dizia, Senhor, por que que eu faço isso? Me ajuda, Pai. Né? E Deus começou a colocar no meu coração: você tem que parar, você tem que se esforçar, você tem que abrir mão desse prazer que você gosta de ficar até de madrugada. Não tem como eu fazer cair um sono profundo em você, minha filha. Você tem que falar: não, eu vou abrir mão desse prazer que fica me fazendo ficar acordada até tarde e no outro dia eu estou um bagaço e a culpa é minha. Então, assim, Deus vai te dando mais clareza. E quando você vai tendo clareza do que está acontecendo, você vai tendo força para transformar aquilo do qual você precisa transformar, né? Então, busque em Deus e seja forte e corajoso, porque para vencer aquilo que os inimigos, aquilo que está tentando te impedir de ser o que Deus planejou que você fosse, você tem que ser forte e corajoso. Tá bom? Um beijo, tenha uma boa semana.